Vamos aí para mais uma aula de corrosão. Nossa aula 11, 10, se eu não me engano, né? Alguma coisa nesse tipo aí, nessa proximidade. Nosso tema da aula hoje é o tema de oxidação e corrosão em temperaturas elevadas. É o capítulo 14 do nosso livro-texto. Então a gente já está na reta final aí do nosso curso, né? Que falta o capítulo 14 e o 15. Tanto o capítulo 14 quanto o 15, por eles serem bastante grandes, né, eu dividi em duas partes. Né? O 14, pelo menos, eu já posso falar, né, que já está tudo perfeitamente pronto. Ele não ficou tão grande assim, mas mesmo assim eu dividi em duas partes. Né? Apesar de ter feito aulas grandes aí durante o curso, eu sei que é ruim ter aula muito grande, né? Videoaula muito grande. Né? Então, eu dividi em duas partes mesmo. Bom, esse capítulo aqui, ele é um pouco confuso. Confuso que eu digo em alguns temas, né? Porque com tudo que foi passado aqui durante o curso, nós somos levados a pensar em alguns pontos de maneira que foi tratado anteriormente. Né? Por exemplo, quando falo de película, que eu vou falar aqui nessa aula, automaticamente vocês vão pensar em proteção. Né? Porque eu falei que a película é passivadora, ela dá uma proteção, né? Só que também tem um lado que eu posso dizer que é contraditório, porque a película só se forma porque a oxidação começou, né? No caso do alumínio, por exemplo, o alumínio ele só forma a película de Al2O3, que é a protetora, caso o metal nu ele se oxide inicialmente, né? Então, aqui essa aula, ela, como trata um pouco de formação de película, característica de película, sobretudo em temperaturas elevadas, isso pode ser levado a gente a ter essa ideia contraditória, né? É, a oxidação é ruim, mas é ela que faz com que a película aconteça, né? Então eu vou te explicar isso bem, então quero que você preste bastante atenção nesse tema da aula de hoje, tá bom? Primeiramente, formação da película, né? Quase todos os materiais, todos os metais usados industrialmente e suas ligas são suscetíveis a sofrer corrosão quando são expostos a agentes oxidantes. Né? Quase todos eles são suscetíveis a isso. Né? Esse comportamento resulta do fato de as reações desses metais com esses oxidantes serem exotérmicas, né? Exotérmicas, ou seja, reações que liberam calor, sendo, portanto, termodinamicamente possíveis em temperaturas elevadas, onde a redução de energia livre é menor, a reação é favorecida cineticamente e, portanto, vai ter maior velocidade de oxidação. Traduzindo o que está escrito aqui, os metais, a maioria deles, eles são suscetíveis à corrosão em certos agentes oxidantes. A gente já viu que diferentes metais vão ser suscetíveis à corrosão em diferentes tipos de ambientes. Esses agentes oxidantes a qual eles estão expostos estão muito relacionados ao ambiente, como vocês vão ver no final desse capítulo. Esse comportamento aí, ele é possível em temperaturas elevadas, então em se tratando de oxidação em temperatura elevada, isso é totalmente possível. Inclusive ele é agravado, né, reação favorecida. A gente consegue verificar a possibilidade de formação de um óxido, um sulfeto ou um composto, quando o metal está exposto a um agente oxidante, de acordo com o cálculo da variação da energia livre do sistema. Então aqui a gente entra numa área ali que tá uma limiar ali entre eletroquímica, termoquímica e tá um pouco assim, tudo tá se misturando um pouco. Eu não vou entrar muito nesses conceitos termodinâmicos, mas o que é preciso a gente saber aqui é o seguinte, é que a variação de energia livre na formação do óxido é da mesma ordem que a variação de entalpia. Né? Então, aqueles materiais que liberam mais energia para ser formados, essa energia de formação inicial, eles são mais fáceis de formar. Portanto, os óxidos obtidos por reações isotérmicas são os mais fáceis de se formar. Logo, os metais que apresentam esses óxidos podem ser facilmente corroídos. E aqui eu tenho essa tabela mostrando alguns exemplos de óxidos que podem ser formados. Né? Deixa eu voltar a ver se esqueci de falar alguma coisa.
Enfim, a gente vê que para a formação do Al2O3, né, da alumina, no caso do alumínio que eu testei antes, eu consumo, né, eu tenho uma variação negativa de entalpia. Né? E aí você perceba que essa variação negativa de entalpia é muito grande. Por isso que ele é muito fácil de se formar. Né? A oxidação acontece muito facilmente. Né? Isso em 25 graus Celsius. Né? E aí eu tenho mostrando esses valores para vários óxidos diferentes. Né? O Fe3O4, por exemplo, é mais difícil de formar. O óxido de cromo também, que é protetor, é mais difícil de formar em comparação com o alumínio. Né? E é possível a gente correlacionar esse valor de variação de entalpia com a energia livre de Gibbs, né? A variação da energia livre de Gibbs, né? Como está citado aqui. Opa, deixa eu ver onde eu coloquei isso. Ah, tá. É que a variação da energia livre de Gibbs na formação do óxido é da mesma ordem que a variação de entalpia. Então, aqui eu tenho certos valores em temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius. Só que em temperaturas altas, pode ser que esses óxidos sejam mais propensos a surgir, tá bom? Então, quando a gente pensa na formação do óxido, a gente tem que pensar necessariamente também no que é necessário para ele se formar, né, de energia ali, né? Essa energia que é necessária para a formação do óxido, né? Tanto que a gente afirma aqui, né, que os óxidos obtidos por reações isotérmicas são os mais fáceis de se formar. Ou seja, de cima para baixo, aí, do mais fácil para o menos fácil de formar. Essa aqui é só a parte inicial da tabela. Quem tiver o livro vai ver que essa tabela tem, sei lá, 30, 40 óxidos e fica muito grande. A letra fica muito pequena e fica difícil de vocês verem. Mas aqui é só para mostrar mesmo que nessa tabela a gente consegue ver qual óxido é mais provável de formar. Né? Esses valores que só foram apresentados nessa tabela são valores de entalpia de formação e de energia livre de formação para alguns óxidos. E bom, o material metálico, quando ele está em contato com a atmosfera oxidante, ele corrói quimicamente pela transferência direta dos elétrons que cada átomo do metal cede a átomos do oxidante. O processo de corrosão ali a gente pode descrevê-lo através de um processo de transferência eletrônica. Tá bom? Uma observação importante que eu quero fazer é a seguinte. Muitas vezes a gente confunde o que é a corrosão e o que é a oxidação. Né? A gente fala que é a mesma coisa, até porque os conceitos, sinceramente, muitas vezes eles se sobrepõem. Né? Se superpõem, talvez seja a palavra correta. Mas o que acontece? Oxidação é um fenômeno químico. É um fenômeno onde eu vou ter aquele aumento do NOx. Né? Eu vou ter uma perda de elétrons por parte daquele material que está oxidando, que está sendo oxidado. Eu vou estar perdendo elétrons. Então, por exemplo, o ferro perde 2 elétrons, ele gera o ferro 2+, né? O cátion, ferro, com outros elétrons que vão ter outro destino. Então, isso é um processo de oxidação, é um processo químico, tá bom? O processo de corrosão, a gente fala que é o processo de deterioração. Né? E aí é que gera confusão. Por quê? Porque a oxidação, por exemplo, para formar a película de Al2O3, eu tenho que ter oxidação. Né? E de certa forma, eu posso dizer que o alumínio nu, o alumínio puro, ele vai estar se deteriorando. Né? Ele vai perder material para se formar o óxido. Né? Porém, depois que se forma o óxido, é estabilizado esse processo. Né? Ele não vai perder mais material. Né? Então, a oxidação, que foi o processo pelo qual esse óxido se formou, ele talvez começou com uma deterioração, mas no final de contas acabou com uma proteção, né, nesse caso. Né. A gente costuma falar que corrosão de fato, é quando a gente tem deterioração do material base, né, quando exposto a algum tipo de agente oxidante, tá bom? Então é muito importante ter essa distinção em mente, porque a gente pode confundir quando fala aqui no contexto de corrosão. Né? Acredito que eu tenho conseguido explicar bem, né? Apesar de ter ido meio com as palavras meio no improviso, mas oxidação e corrosão são coisas bem distintas. Né?
assim, são distintas, mas também se confundem em alguns momentos. Tá? É interessante a gente saber o que é o que. Oxidação é um processo químico, corrosão é deterioração, tá bom? Devido a algum agente químico, né? Agora voltando aqui para a aula. A oxidação de titânio em temperatura elevada vai formar o óxido de titânio, né? Que é uma película azul escura de óxido, né? Alguns metais não apresentam essas cores na oxidação, porque a película não se torna muito espessa, como é o caso do alumínio. O alumínio vai ter a formação do óxido, só que a olho nu a gente nem consegue perceber que se formou o óxido, porque ele é bem fininho o filme que é formado de óxido de alumínio. Então ele não tem uma cor assim, né? Não tem cores específicas. Né? Com aquecimento prolongado, a película cresce, podendo se destacar do metal sob a forma de flocos ou escamas durante a oxidação ou quando resfria o metal. Né? Esse resfriamento vai muito de um ponto interessante, que essas películas de óxido, quando são formadas, né, são um material diferente do que o material base. Pensando nesse exemplo aí do titânio com óxido de titânio. Tem o titânio puro. Ele oxidou, formou óxido de titânio na superfície. Ok. O óxido de titânio, que está na superfície, ele tem uma estrutura totalmente distinta da minha base, que é o titânio. Né? E quando falo de estrutura, eu falo profundamente de estrutura, né? Porque o titânio é um metal. O titânio puro é um metal. O metal tem ligações metálicas, tem propriedades bem definidas. O óxido de titânio, por outro lado, ele é material cerâmico. A gente classifica como cerâmico. Por que tem essa classificação? Porque é um material que vai ter essa formação através de íons. Né? Eu tenho que estar buscando uma eletroneutralidade. Ele vai ser formado por íons. Ele vai ter uma carga associada a eles. Né? Tanto o titânio quanto o oxigênio. Essas cargas têm que se anular. Então pensem comigo, eu tenho um cerâmico e eu tenho um metal. Né? O meu cerâmico está cobrindo o meu metal. Quando eu submeto esse tipo de material a um ciclo térmico, onde ele vai ser aquecido e resfriado, por exemplo, né, o metal ele vai dilatar e contrair de uma maneira. O cerâmico dilata e contrai de outra maneira. Só que como eles estão aderidos, essa diferença de coeficiente de dilatação pode acabar deteriorando a própria película, que é mais frágil. Tá bom? E então assim, em relação à temperatura mais alta, a ciclos de temperaturas, nós temos esse problema com materiais que têm a formação de película, como é o caso do titânio ou do alumínio mesmo. Tá bom? Isso está explicado aí. Outro ponto bom importante de falar é que quando aumenta muito a espessura da película, que a película vai se formando, a gente não vai ter mais, não vai ser mais possível observar essas cores de interferência, né? Como no caso da película, assim que é formada, dá para ver que é azul escuro. Alguns metais eles apresentam vários estados de oxidação. O que é isso? Eles podem formar óxidos diferentes. Aqui na direita a gente tem um excelente exemplo, que é o do ferro. Né? O ferro ele começa formando um óxido de ferro, a wustita, que é o FeO. Depois pode formar magnetita, pode formar hematita, né? E muitas vezes eu posso ter a formação de todos esses óxidos aí na película. Então posso ter a primeira camada de ustita, a segunda de magnetita, a terceira mais externa de hematita, como está mostrado na imagem. Né? Formando camadas de óxidos de diferentes composições. Então a gente pode ter essa variação na composição dessas camadas, né? Que é bem notório, bem importante a gente observar isso, tá bom? Deixa eu ver se falta falar alguma coisa. Isso acontece também com cobalto e com manganês, tá? O ferro é um elemento mais comum pra gente, né? Até por conta do aço. Bom, o ferro, por exemplo, quando aquecido a diferentes temperaturas, em presença de oxigênio, isso é importante falar, tá, gente? Quando a gente fala de meio oxidante, estou falando de um meio que contém oxigênio, né? Nesse caso. Né? E
E esse ferro, quando está exposto ao oxigênio, é exposto a um agente oxidante, ele vai estar sujeito a sofrer oxidação na sua superfície, vai formar esses óxidos aí. Aí está aqui mostrando aqui embaixo, tá, talvez seja um pouco difícil de ver, mas é a temperatura e o tempo que leva para formar tais camadas aí. Né? Obviamente, os limites entre as diferentes camadas, né? Por exemplo, entre a wulstita e a magnetita, a interface entre essas duas camadas vai ser uma região que tem uma mistura de óxidos, que vai ter a interpenetração de diferentes camadas. Não vai ser algo tão bonitinho assim, separadinho, como está mostrado nessa imagem aqui. Chapas de aço recém-laminadas a quente apresentam coloração cinza ou azulada, devido à presença de uma película constituída desses óxidos de ferro. Talvez, acho que a maioria de vocês aí provavelmente já fizeram disciplina de processo de fabricação, e vocês veem lá em laminação, por exemplo, a formação de carepa. Né? Isso, professor, não sei quem dá essa disciplina para vocês, mas eles devem falar da formação de carepa. O que é essa carepa que é formada? É óxido de ferro. Né? A carepa, a casca de laminação, no caso da laminação. Né? A película de óxido, que é chamada de carepa, ela é exposta ao ar. Né? Quando ela é exposta ao ar, depois de terminar o processo, ela vai pegar aquela umidade, vai se tornar alaranjada, né? Por causa da formação de óxido de ferro hidratado. Então, a película ali. Né? Tanto que no processo de laminação, bem lá no final, tem uma etapa que se chama descarepação. Né? Então, o professor deve ter falado disso com vocês, que é para remover essa carepa mesmo. Tá bom? Então, gente, em relação à formação de película, eu acho que eu falei o suficiente aqui, né? O que eu queria destacar novamente em relação à formação de película? A formação de película ela se dá mais facilmente quando eu tenho reação exotérmica. Né? O óxido obtido por reações exotérmicas são mais fáceis de formar, tá bom? A gente pode correlacionar isso de acordo com a tabela, com a entalpia, né? Com a energia livre de Gibbs. Tem a questão da espessura. Eu estou falando da formação da película aqui só, né? A película vai se formando, ela pode ser muito espessa, menos espessa. Isso depende da natureza do material, da natureza do meio oxidante, da temperatura também, obviamente, né? E enfim, a grande parte dos metais vão estar submetidos a um crescimento de uma película. Aí vem outra questão, né? Agora, voltando ao que eu falei. O metal ele vai oxidar e vai formar película. Então, às vezes, ele começa, a corrosão, a oxidação começa numa taxa muito elevada. Só que com a formação da película, essa taxa cai. Ou fica constante, né? À medida que o meio corrosivo, o agente oxidante, tá degradando a película, eu estou formando mais. Então é uma competição, né? O que é mais rápido? Minha recuperação da película ou a deterioração dela, né? Aqui eu tô falando só da formação da película mesmo, né? que é um fenômeno extremamente simples e comum na maioria dos metais. Deixa eu tomar um gole de água. Crescimento da película. Quando o material metálico é submetido a uma atmosfera oxidante, vai ter formação de uma película. Como eu já falei, essa película, evidentemente, vai ditar, de acordo com as características, a possibilidade do processo de oxidação prosseguir. Da mesma maneira que a película pode ter características protetoras, de proteger o metal nu, ela pode ser algo muito instável que vai só acelerar o processo ou que não vai agir para retardar. Então, como que o metal ele vai comportar em relação à oxidação está totalmente relacionado às características da película protetora. Sendo assim, é importante para os processos de corrosão estudar como essa película se forma e cresce em função das variáveis meio corrosivo e tempo de exposição. O meio oxidante mais frequente é o oxigênio, né, que está presente na nossa atmosfera de maneira abundante. Como ele é o meio oxidante mais frequente, a gente pode considerar que a fixação do oxigênio
a superfície de um metal exposto a uma atmosfera de oxigênio molecular a baixa temperatura resulta da competição de 3 processos distintos. Né? Traduzindo o que eu quero dizer aqui. Esse mecanismo pelo qual o oxigênio, né, vai fixar na superfície do metal em temperatura baixa, ele se dá por 3 processos. Primeiramente, a adsorção de um filme de oxigênio atômico sobre a superfície metálica. Vai começar a ser criado um filme de oxigênio atômico, né, átomo de oxigênio ali. Né? Em seguida vai ter a adsorção de oxigênio molecular sobre a face externa daquele filme, que é um segundo processo. E por último, vem a película de óxido proveniente da reação de oxidação. Né? Ou seja, primeiro vai ter a adsorção do oxigênio atômico e oxigênio molecular, para depois termos a formação dessa película de óxido, né, proveniente da reação de oxidação. Os dois primeiros processos predominam em temperaturas baixas, e o terceiro processo é mais acentuado em temperaturas elevadas. Né? Mas também pode acontecer em temperaturas baixas, a formação da película. Então temos esse processo aqui. Só para lembrar, quando eu falo de adsorção, gente, eu falo de um processo de maneira grosseira, só para passar isso adiante, para não ficar dúvida. É como se fosse o oxigênio atômico, ele aderindo, ele vai ter uma questão de uma adesão na minha superfície metálica. Tá? Ele não vai ser absorvido, ele vai ser adsorvido, ou seja, ele vai aderir ali dentro. Um processo de adsorção, tá bom? Ele vai aderir na superfície só. Quando se forma uma camada compacta de óxido numa superfície metálica exposta a uma atmosfera oxidante, é necessário que haja um fenômeno de fusão. Né? Aqui é muito importante a gente focar nessa ideia de difusão. Né? A difusão que acontece através da película de óxido. O que vai acontecer? Para se formar o óxido, eu não vou ter nada, não tem nada a ver com difusão. A formação do óxido tem a ver com aquela questão de energia e da relação do metal com o ambiente. Ok. Vou formar o óxido. Quando eu formo esse óxido, né, para que ele cresça, para que essa camada de óxido vá se tornando mais espessa, eu tenho que ter uma difusão através da película de óxido. Né? Para que os átomos do oxidante, né, os átomos não, né, os átomos, para que o oxidante, no geral, ele tenha contato ainda, que de maneira reduzida, com a superfície do metal. Né? A oxidação ela vai prosseguir com uma velocidade que será a função da velocidade com que os reagentes se difundem através da película. Né? Então a oxidação vai ser tão rápida quanto for a velocidade dos reagentes difundindo ao longo da película. A gente considera que esse processo de oxidação envolve o transporte de íons e de elétrons através da película. Logo ela vai crescendo. Né? Esse crescimento da película vai depender das conduções iônica e eletrônica. Aqui está até falando que esse crescimento da película, isto é, a corrosão, porque teoricamente para crescer a película tem que haver uma corrosão. Porque a película ela é um óxido do metal. Então o metal tem que contribuir com uma parte, o agente oxidante contribui com outra parte. E aí forma a película. Então essa parte que o metal contribui é uma deterioração, é uma corrosão. Tá bom? Mas é uma corrosão que no final de contas é boa, que vai proteger sua estrutura. Né? Enfim, esse crescimento da película vai depender das conduções iônica e eletrônica. Essas conduções é esse fenômeno de difusão que acontece ao longo da película. Né? Aqui eu tenho as difusões iônicas. A difusão catiônica na esquerda e a difusão aniônica na direita. A catiônicas, percebam como é que está exemplificado aí. Na esquerda tem o metal, no meio tem o óxido, na direita tem o oxigênio. Certo? Na difusão catiônica, os cátions do metal, junto com elétrons, o metal sendo oxidado, eles vão difundir por meio do óxido para chegar no oxigênio. Né? Para reagir com o oxigênio e formar o composto aí que forma geralmente a película.
Na difusão aniônica, em vez do cátion ele vir do metal para o oxigênio, ele faz o caminho oposto, o do oxigênio vai para o metal, né? Só que no caso da difusão aniônica, isso é mais incomum de acontecer. Isso é mais difícil de acontecer, porque o óxido, o oxigênio, né, que está fazendo esse caminho para o metal, ele costuma ser muito grande para atravessar o óxido, né? Então tem essa dificuldade de tamanho mesmo. Tá? Então a difusão catiônica é mais comum de acontecer. Né? Então vocês podem ver a difusão que está havendo entre o óxido. E aí, só olhando para isso, a gente pode concluir algumas coisas. Primeiramente, né, a primeira coisa que a gente pode concluir essa difusão ela tem que ser facilitada. Né? Todo o processo de difusão, você deve lembrar lá do Callister, capítulo 5, difusão, ele envolve temperatura, tem uma energia de ativação associada. Então, em temperaturas mais altas, essa difusão é facilitada. Quando o óxido, lembrando que o óxido, eu falei com vocês, o óxido geralmente é um material cerâmico. Né? Materiais cerâmicos são materiais que costumam ser muito porosos, ou seja, tem muitos espaços vazios no seu interior. Isso facilita a passagem dos cátions, né? Ou seja, é outro ponto que facilita a difusão. Né? Então, assim, nós temos que pensar quais características da estrutura interna do óxido facilitam com que haja essa transferência de cátions e de elétrons do metal para o oxigênio através da película, no caso de difusão catiônica. A difusão aniônica é o sentido oposto, mas a lógica é a mesma. A condução iônica pode ter o ânion difundindo do óxido no sentido do metal, que acontece com titânio e com zircônio. O cátion metálico, a gente coloca M aqui, tá, gente? Só para exemplificar, M é de metal, tá? É um metal qualquer. O cátion metálico é difundindo pelo óxido no sentido do oxigênio, acontece com cobre, com zinco, com ferro. Eu posso ter difusão simultânea do ânion e do cátion, que é mais incomum. Né? Em relação à zona de crescimento da película, eu tenho três tipos. Né? Segundo o tipo de difusão, né? Pode ter difusão simultânea, quando os íons eles se encontram em qualquer parte da massa da película, é como se começasse a crescer pelo meio, é algo mais incomum. Eu tenho difusão através do metal, que é quando a película cresce na superfície de separação do metal do óxido, né? Que acontece geralmente no caso da condução aniônica. E a difusão através da película, que acontece que o crescimento da película vai acontecer na interface de óxido e ar, que é o caso de difusão catiônica. A difusão catiônica ocorre mais frequentemente que a aniônica, porque o íon metálico é geralmente menor que o íon O2-, então atravessa a película com mais facilidade, né, a rede cristalina do óxido. A difusão simultânea é menos frequente, porque o valor de energia de ativação favorável para um tipo é desfavorável para outro. Né? Então, geralmente o valor de energia que favorece com que tenha a difusão dos cátions do metal para o óxido desfavorece a movimentação do íon de O2- do oxigênio para o metal. Então, geralmente acontece no sentido só. Quando o metal é oxidado por difusão catiônica, tem-se o metal sob a forma catiônica transportado através da camada de óxido, podendo formar espaços vazios na interface metal e óxido. Né? Esses espaços vazios vão permitir que o metal fique sempre livre para ser oxidado, o que evidentemente acelera a corrosão. Traduzindo isso aí, pensem comigo, eu tenho metal. Né? O meu metal lá, nesse tipo de difusão catiônica, o que acontece? Na difusão catiônica, esse metal, né, esses cátions daquele metal, junto com os elétrons, eles vão atravessar a película. Então ali, onde eles saíram, eles deixaram uma superfície nua, uma superfície livre
né? E aquela superfície ela vai ser oxidada e vai formar mais cátions, né? Isso vai ser um processo contínuo, né? Porque à medida que vai se formando cátions ali na interface do metal com o óxido, eles vão se difundindo para a parte mais externa, através do óxido. E aí eu vou tendo superfícies livres que vão se oxidando continuamente, o que acelera o processo de corrosão. Opa, deixa eu soltar alguma coisa? Acho que não. Isso ocorre porque, com o crescimento da película de óxido, essa tende a fraturar. E como sob ela existia a cavidade, o metal está livre para ser imediatamente oxidado. Tá bom? Tendo essa cavidade de metal livre, ele vai estar livre para oxidar e aí teremos um problema. Essas cavidades não se formam no caso do óxido ser suficientemente plástico, né? Lembrando no caso que o óxido é plástico, ele é mais deformável, né? Então esse fenômeno não vai acontecer, tá bom? Essa cavidade que se refere aqui no... Por isso que eu tiro do livro, né? Que ele se refere no livro é a cavidade formada pelos cátions que saíram, né? Pelos cátions e elétrons que saíram, né? Deixando espaços vazios ali. Tá bom? Então a gente tem esse fenômeno bem descrito aqui, tá? Lembrando novamente, o que pode acontecer, né? O cátion e o elétron eles saem do metal para o oxigênio, atravessando o óxido, né? Pode gerar espaço vazio na interface entre metal e óxido. Esse espaço vazio vai permitir que haja uma oxidação, né? Forma uma cavidade ali, né? À medida que o óxido vai crescendo, né, vai tender a fraturar, né? Vocês vão ver que a camada mais espessas costumam ser mais frágeis. E aí o metal vai estar sujeito à oxidação naquelas cavidades, né? No caso, o material não ser muito plástico, o óxido não ser muito plástico. No caso de uma pilha galvânica, a gente sabe que o produto de oxidação age como eletrólito, em virtude do transporte iônico, e como circuito externo por causa da condutividade eletrônica. Então, no caso da formação de uma pilha galvânica, esse produto da oxidação, que é a película, ele pode agir como eletrólito. Considerando a película de oxidação compacta e sustentando que nenhuma difusão se processa através dos poros do contorno de grão, a gente admite que o transporte de matéria através da camada de óxido acontece sob a forma de íons e elétrons, né? De um lado, devido ao gradiente de concentração, né, devido à variação na composição do óxido das duas interfaces, metal-óxido e óxido-gás, e do outro lado, sob a influência de um gradiente de potencial elétrico, devido à diferença de concentração de carga, particularmente das interfaces. Tá bom? Então, esses dois gradientes de concentração de potencial, potencial elétrico podem ser a força motriz para o movimento aí de íons e elétrons. No caso de uma camada de óxido relativamente espessa, o gradiente de potencial é muito pequeno, intervindo somente o gradiente de concentração. Tá lembrando que toda vez que tem um gradiente de alguma coisa, eu vou ter algum tipo de movimento acontecendo. O movimento que eu digo é um tipo de fenômeno acontecendo. Um gradiente de temperatura, eu vou ter uma troca de calor. Um gradiente de concentração, eu tenho difusão. Né? Um gradiente de potencial elétrico, eu vou ter uma passagem de corrente elétrica. Né? Então, os gradientes eles agem como força motriz. Supõe-se também que a difusão ela é facilitada pelas imperfeições na rede cristalina do óxido. Aquela questão que eu falei com vocês. Óxidos são cerâmicos, vão ter imperfeições na rede. Imperfeições na rede facilitam a difusão. Aí tá dizendo aqui que os óxidos são substâncias iônicas, né? Que os íons de metal e do oxigênio são regularmente distribuídos na rede cristalina. Frequentemente temos lugares vazios, né? Por onde os íons são capazes de se mover. Né? E agora eu vou destacar dois tipos de imperfeições aqui nesses óxidos, né? Que descrevem materiais importantes para a engenharia. Né? A primeira imperfeição
Aquela que a rede cristalina ela possui um excesso de íons metálicos positivos. Né? Toda vez que eu tenho um excesso de carga positiva, para materiais que são iônicos, como é o caso dos cerâmicos, eu tenho que ter uma compensação, né, de forma de cargas negativas para que se mantenha a eletroneutralidade. Né? Então, quando eu tenho esse excesso de cátions, eu vou ter elétrons em excesso, como mostrado aqui embaixo. Né? Eu tenho o zinco 2+ em excesso, tenho 2 elétrons, está exemplificado por E, em excesso também. Os compostos desse tipo são chamados semicondutores do tipo negativo, né? Assim chamados porque a condutividade é feita pelos elétrons em excesso, né? Semicondutores. Nesse caso, existe excesso de íons metálicos. Esses íons migram com os elétrons durante a oxidação para a camada externa do óxido. Tá bom? Vai ter um excesso de íons metálicos. A segunda imperfeição que pode acontecer é a falta de cátions em certos pontos da rede cristalina. Se faltou um cátion, para compensar, eu tenho que ter uma perda de elétron, com a consequente passagem de um estado de oxidação mais elevado por alguns cátions, né, para realizar a neutralidade elétrica. Como exemplo, a gente tem esse óxido de cobre, né, onde eu tenho a falta de cátions em certos pontos da rede cristalina. Faltou o cátion, eu tenho que ter falta de elétrons também. Esse composto são semicondutores de tipo positivo, tipo P, né, positivo, assim chamados porque a condutividade pode ser considerada ligada ao deslocamento desses pontos positivos, né, na rede. Nesse caso, o oxigênio vai retirar um elétron do cobre mais, convertendo em cobre 2+, o qual, por sua vez, retira um elétron do íon vizinho e assim sucessivamente até chegar ao metal. Então, ela está exemplificado o que acontece aqui embaixo. Vai ter essa movimentação, esse deslocamento dos pontos positivos relacionados a essa perda de elétrons causada pelo oxigênio. Lembrando que toda vez que eu falo de compostos iônicos, como é o caso da película mesmo, são compostos que vão tem que sempre manter a sua eletroneutralidade. Tá bom? Se está faltando carga positiva por algum motivo, eu tenho que ter a compensação de falta de cargas negativas, né? E por aí vai. Esses semicondutores aí, eu comentei porque vocês podem ver que as características de condutividade deles é alterada por questões de concentração de certos íons, certos cátions, né? E o semicondutor, de maneira grosseira, ele é basicamente isso, é um material cujas características de condução dependem de concentração de certos componentes. Então é como se eu pudesse fazer uma alteração aí fácil entre o material que conduz e o material que é isolante. Tá bom? Os semicondutores são vastamente empregados em circuitos integrados, né, que fazem parte de qualquer componente eletrônico razoavelmente avançado que a gente tem hoje em dia. As redes cristalinas de alguns óxidos de ferro e de sulfetos também apresentam bastantes falhas. E quanto maior o número de falhas, mais condutora será a película e mais corrosão sofrerá o metal. Com o aumento da temperatura, há o aumento da mobilidade iônica, acelerando também a oxidação. Né? Mobilidade iônica se refere à difusão ali que está acontecendo dos íons. Né? Aumentei a temperatura, eu vou aumentar essa energia que estou dando e vai ter mais velocidade. Vai acelerar o processo de oxidação. Tá bom? E aqui agora, em relação ao crescimento da película, vocês entenderam como é que acontece. Né? O crescimento acontece através da difusão por meio da película. A película vai crescendo a partir disso. Tá bom? As equações de oxidação, elas entram agora como terceiro tópico que a gente vai ver hoje. O que a gente tem para falar sobre essas equações? Deixa eu tomar meu gole de água. Essas equações que representam a velocidade de oxidação de um dado metal com o tempo são funções da espessura da camada de óxido e da temperatura. Né? E daí eu vou ter três equações principais que vão expressar a espessura y da película formada
em qualquer metal no tempo t. Né? Então, eu vou ter três equações principais: linear, parabólica e logarítmica. Você deve lembrar das funções, né? Linear, parabólica e logarítmica. O que acontece? Y é a espessura da película. T é o tempo. O que acontece então? Vamos lá. Vamos pensar pela linear, né? Vou explicando aqui, depois eu vou explicar de novo. Na linear, a película ela vai crescendo linearmente. Ela vai só crescendo. Percebe que ela só cresce, né? Ela tem uma taxa, ela cresce uma taxa constante ali. A derivada disso é com uma constante. Né? Então, vou até botar aqui logo, né? A velocidade de oxidação é constante. Né? Então, essa é a película que ela está crescendo essa velocidade linear. Tá? Aí tem a parte matemática que envolve. A é a constante de integração que define a espessura da película no tempo inicial. Né? Aqui está zero, mas poderia ser diferente. Está partindo da origem. Né? Se a gente pensar numa superfície limpa, a constante A é desprezada. Essa equação linear é a equação seguida geralmente pelos metais cuja relação entre volume de óxido formado e volume de metal consumido é menor do que 1. Vocês vão ver isso lá para frente. Isto é, a película é muito porosa e não impede a difusão. Né? Alguns metais que apresentam essa relação maior do que 1 seguem também esta lei. Né? Então, isso aqui é o caso de uma película, gente, que ela não é muito protetora. Né? A velocidade de oxidação é constante. Tá bom? Isso é ruim, né? Quando a gente fala de película porosa, são películas que elas permitem que a corrosão continue acontecendo. Que a deterioração continue acontecendo. Aí tem alguns exemplos aí que é bem claro, né? Essa equação linear. Tá bom? Essa relação entre volume de óxido formado e volume de metal consumido, eu vou falar isso mais pra frente. Então vocês coloquem um asterisco nisso aí que eu vou colocar lá na frente. Equação parabólica. Né? Vocês podem voltar aqui, ó, a equação que ela cresce, depois ela vai se tornando aí quase assintótica, crescendo bem pouquinho. Né? Nesse caso, a velocidade ela será inversamente proporcional à espessura da película, né? Ou seja, a velocidade de oxidação. Né? Então ele começa oxidando bastante, né? Na velocidade muito alta, mas à medida que a película vai se formando, essa velocidade diminui. Né? Porque a película está protegendo de fato. Né? Então são películas formadas que são protetoras, são pouco porosas. Essa equação é seguida por muitos metais como ferro, cobre, níquel, cromo, cobalto, em temperaturas altas. E com o aumento da temperatura, a película fica mais espessa, dificultando a difusão iônica e eletrônica. Então, essa daqui é a curva da equação parabólica, né? Mostrando a velocidade de corrosão aí, que ela é inversamente proporcional ao tamanho da película. Né? Quando a película é pequena, vai corroendo bastante. Mas quando a película está no tamanho bom, essa velocidade é bem pequena. Né? Quase assintótica. A logarítmica, por outro lado, é assintótica. O que acontece? A velocidade de corrosão começa bem elevada, mas depois que forma a película, a velocidade de corrosão ela é travada ali. Né? Como vocês podem ver. Esse é o caso onde a película formada é muito tênue e pouco permeável, ou quando a oxidação acontece a baixas temperaturas. Isso acontece na oxidação inicial de muitos metais, né, que se oxidam rapidamente no início e depois lentamente, tornando a película praticamente constante. Isto é, não aumento de espessura. É aquele ponto de equilíbrio onde o processo de corrosão e de crescimento da película acontece praticamente equilibrado. Então o fenômeno é equilibrado nesse caso. Tá bom? Como vocês podem ver aqui no gráfico, a película ela para de crescer em certo ponto. Ela toma um valor constante ali. Essas constantes K, K' e K2', aqui, gente, para parabólica é K' e para logaritmo é K2'. Que aparecem nas equações de oxidação, elas dependem da temperatura. Em certos casos da pressão, em todos os casos da natureza do metal.
tá bom? Então essas constantes aí, elas têm certa dependência com outras grandezas. Para um dado metal e uma pressão fixa, cada uma dessas constantes pode ser representada em função da temperatura pela equação de Arrhenius, né? Como está mostrado aqui embaixo. Não precisamos se preocupar com essa equação, não. Onde Q vai ser energia de ativação, da reação de oxidação, R é a constante dos gases, T é a temperatura absoluta. O K vai ser as constantes mesmo, né? Seja K ou K' ou K2', né? Cada um para um caso, né? Para um tipo de curva. Então a gente pode calcular pela equação de Arrhenius aí, mas isso é só uma aproximação. Os metais não metais mais resistentes à oxidação, como é o caso do alumínio, do cromo e do silício, eles têm um comportamento parecido com aquela equação logarítmica. O que é isso? Eles se oxidam inicialmente com grande velocidade, mas a película formada impede posterior oxidação. A película de fato protege. Tá? O crescimento se dá segundo uma lei assintótica, né? Vai crescer até certo ponto. Praticamente em todas as temperaturas inferiores à difusão desses elementos, vai ter esse tipo de comportamento. Outros metais em baixas temperaturas podem também apresentar crescimento desse tipo, né? A baixas temperaturas, né? Não em baixas temperaturas. Para adicionar um fator importante, eu vou falar disso depois, não quero adiantar logo agora. Vocês perceberam que a capacidade de proteção da película está relacionada à capacidade dela de impedir que esses elétrons e íons passem por ela, certo? Ou seja, podemos afirmar com tranquilidade que películas protetoras que têm maior resistividade elétrica, elas protegem mais, tá bom? A tendência é que todas elas, assim, questão de estrutura, elas deveriam apresentar alta resistividade, porém algumas são muito porosas e a resistividade cai. Os metais mais usados industrialmente tendem a crescer películas, né, e a ser oxidados com velocidades menores, né, depois que a película se forma. Entretanto, com o aumento da espessura, a película sempre tende a fraturar, né? E nos metais, no geral, à medida que a temperatura aumenta, o crescimento do óxido tende para a lei linear, tá? Quando o intervalo entre as fraturas diminui, né? Porque quando ela ficar muito espessa, vai perder aquela robustez mecânica e acaba fraturando. Fraturas na película sempre tendem a ocorrer quando o metal é submetido a variações cíclicas de temperatura. As variações nas expansões e contrações térmicas dos constituintes individuais da película do metal permitem que a gente preveja o aumento de possibilidade de ocorrência de fratura. Então a gente pode, talvez, matematicamente definir aí a possibilidade de ocorrência de fratura a partir dessa análise dos próprios coeficientes de expansão térmica da película do metal. Tá bom? As películas formadas sobre os metais em altas temperaturas costumam ser plásticas, né? Ou seja, costumam deformar bastante, plasticamente, né? sem fraturar. Em temperaturas intermediárias, as películas, depois de certa espessura, fraturam, ocasionando um aumento da velocidade de oxidação. Aí dá um exemplo do cobre, que aquecido a 800 graus Celsius segue uma lei parabólica. No entanto, quando esse metal está a 500 graus Celsius, a sua película não tem plasticidade. E com o aumento da espessura, ela vai se fraturando e expondo a superfície do metal, ocasionando um aumento na velocidade de oxidação. Então é o exemplo do cobre aí, né? Com um comportamento diferente em duas temperaturas diferentes. No geral, a gente pode falar que quanto mais espessa é a película, menos aderente ela é. Ela se desprende quando o material metálico ele é solicitado algum esforço. Seja choque térmico, aquecimento de temperatura que vai acontecer alguma transformação alotrópica, né? Ou a solicitação mecânica mesmo. Películas tênues, flexíveis e aderentes, como óxidos de alumínio, de cromo e de silício, são, portanto, mais protetoras.
E aí, eu vou dar mais uma adendo aqui, que é o seguinte. O ideal, então, gente, é criar uma película. O ideal, para a questão de proteger contra a corrosão, é que se forme rapidamente uma película, que ela não seja porosa, né, não seja porosa, que ela tenha certa robustez e que ela não seja muito espessa, tá bom? E um dos casos onde isso acontece de fato é o caso do alumínio. Por isso é tão usado como exemplo aqui pela gente, né? Porque o alumínio é realmente isso. O alumínio, no caso do alumínio, a gente vai ter uma película formada rapidamente, que ela é fina, né? E ela tem ela valor constante, ela não fica muito grande. Né? Então é excelente para proteção contra a corrosão. As propriedades da película formada entre o metal e o meio corrosivo é o que determina a velocidade de corrosão. Como vocês podem ver, as propriedades da película e velocidade de corrosão estão associadas. Né? Agora estou falando mais da eficiência da película como proteção. Entre as principais propriedades que devem ser levadas em consideração para julgar a ação protetora, a gente pode citar algumas delas, como a volatilidade da película. Nos casos em que a película formada é volátil, nesse caso, evidentemente, a equação é linear. Né? É uma película que ela não protege de fato, né? Como óxido de molibdênio e de tungstênio, que são voláteis a temperaturas elevadas. Né? Esse aqui, gente, eu vou citar alguns fatores, só para abrir um parênteses aí, acho que não ficou muito claro, que influenciam na eficiência da película como proteção. A volatilidade é uma delas. Eu não posso ter uma película volátil. A película volátil é ruim. Resistividade elétrica. Quando é muito alta, ela dificulta a difusão de elétrons, retardando a corrosão. Então, o ideal é que tenhamos películas de alta resistividade elétrica. Tem uma tabela mostrando isso depois. Transporte catiônico. O movimento dos cátions será tão difícil quanto menos lugares vazios tiver na rede catiônica. Então, o ideal é que ela não seja porosa. Tá bom? Ela seja não porosa. Né? Óxido de zinco, de alumínio e de cromo. Os três materiais são, zinco, alumínio e cromo, que formam películas protetoras de qualidade, não tem películas protetoras porosas. Películas protetoras porosas protegem pouco contra a corrosão. Aderência. Observa-se que quanto mais tênue, mais aderente é a película. Quando eu falo tênue, é fina. O que vai depender da natureza da superfície do metal e da semelhança cristalográfica entre o metal e o produto de corrosão. Por exemplo, películas de níquel, de cobre e de ferro são muito aderentes, porque as redes cristalinas são semelhantes aos metais. Tá bom? Então essa é a questão da aderência. Plasticidade é importante, pois quanto mais plástica a película, mais difícil a sua fratura e, consequentemente, maior proteção. Tá bom? Então películas plásticas são melhores, são mais resistentes. Né? São mais dúcteis, na verdade, né? Acho que é a palavra mais correta. Solubilidade. Películas solúveis não são protetoras. Né? Pensem comigo. Eu coloco um tanque, sei lá, de aço inoxidável e coloco um componente lá para, sei lá, um ácido diluído. Dando exemplo aqui muito doido. Um ácido diluído. Que teoricamente ia atacar. Vamos supor que se forme uma película. Formou a película. Só que a película dissolveu no ácido. Então não adiantou nada. A película ela vai ser. A película solúvel ela não é protetora. Né? Os óxidos são geralmente insolúveis em atmosfera seca. Líquidos não aquosos, aerados ou água destilada aerada. Né? Nessas três situações. Entretanto, em presença de certas substâncias a temperaturas elevadas, pode-se verificar a solubilização de óxidos nos fundentes. É o que ocorre em cinza de óleos, combustíveis, óleos combustíveis, tendo sulfato de sódio e pentóxido de vanádio. O que é importante saber sobre a solubilidade? Películas solúveis não são protetoras. Em relação à porosidade, quanto menos porosa for a película, menor a difusão através dela e logo maior a sua ação protetora. Isso é um fato. Né? Isso já entra até mesmo na questão
dos lugares vazios na rede, né? É claro que é diferente uma vacância de um poro, mas lugares vazios, seja num poro ou uma vacância, é ruim. Pressão de vapor. Quando o óxido tem uma pressão de vapor elevada e se sublima rapidamente, né, a oxidação penetra de maneira contínua, como no caso do óxido de molibdênio. Então essa pressão de vapor ela não pode ser, ela tem que ser controlada, tem que se conhecer essa pressão de vapor para que essa oxidação não aconteça de maneira mais forte. E por último, a expansão térmica, né, que é aquela questão de contração e dilatação que eu comentei com vocês, né? A gente sabe que o óxido ele vai contrair e dilatar diferente do metal, né? Mas o ideal é que tenham valores próximos aí de coeficiente de expansão térmica, né? Já que não podem ser iguais, já que não são geralmente iguais, né? Aqui, gente, temos a condutividade elétrica de alguns óxidos, né? Ou seja, quanto mais condutor, pior, né? Aqui tá um pouco difícil de ver, mas podem ver que óxido de ferro, por exemplo, ele é bastante condutor, né? Chega a 100, acho que é 10 elevado a 2, né? E o óxido de alumínio é 10 elevado a menos 7. Ou seja, ele quase não conduz eletricidade. Por isso que ele é muito bom. O de silício também é muito bom, o de magnésio, de níquel, do berílio, nessa tabela aqui é o melhor, tá bom? O óxido de ferro, gente, aqui eu comentei de óxido de ferro algumas vezes, só óxido de ferro, ele geralmente é uma película que é formada e que não adianta muita coisa, né? Tanto que no caso do ferro, quando a gente tem preocupação com corrosão, nós utilizamos o quê? Aço inoxidável. Pensando em aço, na verdade, né? Por quê? Porque no aço inoxidável, o que vai me dar proteção não vai ser a camada de película formada pelo óxido de ferro. Vai ser a camada de película formada pelo óxido de cromo, que tem outras características, tá bom? Que tem uma condutividade bem menor, por exemplo. E é isso, gente. Eu vou encerrar essa primeira aula por aqui hoje, né? No 14.5. Na próxima semana eu termino, né, essa aula, né, e a gente vai estar cada vez mais perto aí do nosso final de curso, nossas férias aí, tá bom? Tenham uma boa semana, descansem bastante e até semana que vem.